Alô, alô, moçada que acompanha a Khan Academy Brasil, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre resíduos e seus descartes. E eu começo a aula mostrando para vocês a imagem de um saco de lixo e já pergunto para vocês, mas a aula não era sobre resíduos? Por que será que eu estou falando de lixo? Bom, o lixo nada mais é do que um resíduo sólido. E esse resíduo pode vir de várias formas. Mas em casa, aquela comida que você não comeu, aquele pedaço de papel, papelão, vidro, tudo isso são resíduos sólidos e eles são considerados lixos. A gente tem que tomar muito cuidado porque um dos maiores problemas com o lixo é o descarte inadequado desse lixo. Não podemos simplesmente pegar um pedaço de papel e jogar em qualquer lugar, ou pegar um vidro e jogar pela janela. Isso não é possível, a gente não pode fazer isso, porque isso prejudicaria a sociedade e o meio ambiente. Nós temos uma forma certa de armazená-los e temos uma forma certa de descartá-los, e eles vão para determinados locais que cuidam desse lixo para a gente. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, temos um consumo de mais ou menos 600 gramas de lixo por dia por pessoa. E quando a gente coloca isso em um total da sociedade brasileira, temos 241 mil toneladas de lixo sendo criadas por ano, sendo que dessas 241 mil, 90 mil são de casas populares como as nossas. Precisamos destacar nessa aula um desenho da Disney muito famoso, o Wall-E. O Wall-E é um desenho que passa em um futuro distante e fala que a sociedade criou tanto lixo que teve que sair do planeta. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma imagem do próprio filme. Olha a quantidade de lixo abarrotado em pilhas. Mas antes, eu quero falar um pouco para vocês sobre as classificações dos lixos. Os lixos podem ser considerados lixos residenciais e estão em uma esfera onde a gente pode encontrar comida, papel, plástico, vidro e lâmpada que você utiliza em casa. Essas pequenas coisinhas que a gente usa no dia a dia dentro da nossa casa. O lixo também pode ser comercial, isso é, caixas de embalagem de alimento industrializado e mesmo os restos desses alimentos que consumimos em restaurantes. Podemos ter lixos públicos, aqueles que são na rua, na via pública. Então, nós temos entulhos, lixos de varrição, aqueles que os garis vão varrendo, móveis que são descartados irregularmente, por exemplo, e nós temos também lixos de fontes especiais, como, por exemplo, lixos industriais, como seringas, remédios, coisas que não têm a ver com esses três primeiros. Esses lixos de fontes especiais podem englobar a área agrícola, hospitalar, industrial ou até mesmo a parte viária, que é a parte das ruas. Só que o lixo não é o único tipo de resíduo que existe. Eu comentei lá no começo da aula que o lixo é um resíduo sólido, então eu vou mostrar para vocês os tipos de resíduos que existem. O primeiro deles é o resíduo de classe A. Esses resíduos são chamados de resíduos infectantes, como gases, curativos. Eles geralmente têm esse símbolo aqui que vocês estão vendo aqui na telinha de vocês. O resíduo de classe B são os resíduos do tipo químico, ou seja, coisas que usam em indústrias químicas que podem causar algum problema, inclusive a morte. Geralmente, usam esse símbolo para identificar que esse tipo de resíduo é um resíduo industrial. Os resíduos da classe C são chamados resíduos radioativos, e o próprio nome já diz. São coisas que emitem algum tipo de radiação que podem danificar o nosso organismo. Eles geralmente têm essa imagem aqui. Os da classe D são resíduos comuns, aqueles que a gente geralmente considera como lixo que podem ser reutilizáveis ou não. Por fim, nós temos a classe E, que são os resíduos pérfuro-cortantes, e eles são do mesmo símbolo da classe A, mas sempre vão estar escritos embaixo que são pérfuro-cortantes. São lixos como agulhas, seringas, bisturis, coisas que podem cortar você com a manipulação desse lixo. Outra parte importante que a gente vai falar é a tipologia dos resíduos sólidos. Vale destacar que os resíduos sólidos são também chamados de lixo. Então, entendam que resíduos, de modo geral, não são necessariamente lixos, mas os resíduos sólidos, esses sim, a gente considera como lixo. Nós temos os lixos da classe A, que são os lixos recicláveis, como entulhos, terras, vegetação, coisas que podem ser reutilizadas em obras. Temos da classe B, como garrafas plásticas, papéis e vidros, que também são lixos recicláveis que poderiam ser usados em obras, mas normalmente esses itens são reciclados e utilizados na produção de novos itens. Temos da classe C, que são lixos que não são reutilizáveis ou recicláveis, ou eles não são financeiramente bons
para você reciclar ou reutilizar. Por exemplo, resíduos de clipe de metal, guardanapo usado, espelhos, plásticos termofixos utilizados na indústria de eletrônicos. Esses itens pertencem a essa classe. Por fim, os da classe D, que são lixos perigosos, como tintas e solventes. Mas para combater todo esse desperdício, o mundo criou algumas formas da gente combater isso e melhorar a forma de lidar com o nosso lixo. São os R's. Atualmente, nós temos 5 R's: reduzir, repensar, reaproveitar, reciclar e recusar. Antigamente, a gente só utilizava 3: reduzir, reaproveitar e reciclar. Mas hoje, nós temos esses 5 R's. Então, pensa comigo. Nós temos que reduzir a quantidade de lixo, repensar a forma de utilizar esse lixo, temos que reaproveitar tudo aquilo que der para ser reaproveitado, ou seja, pegar um pote de maionese, por exemplo, e, ao invés de jogar ele fora, utilizar outras coisas para colocar dentro. Temos que reciclar o que der, pegar folhas, papéis e transformar em novos papéis, por exemplo, e, quando possível, devemos recusar produtos de grande impacto ambiental. E como a gente resolve esse problema do lixo? Quais são os tratamentos para esse lixo? Primeiro, nós temos um tipo de reciclagem que se chama reciclagem energética. A reciclagem energética, basicamente, é você pegar o lixo e transformá-lo em algum tipo de energia, por exemplo, incinerando, fazendo com que ele pegue fogo, aumente a sua temperatura e gere, por exemplo, energia em usinas termoelétricas. Uma outra forma seria fazer a reciclagem de forma orgânica. Essa reciclagem deve ser feita usando composteiras, por exemplo, ou, se não, devemos fazer a reciclagem industrial. A reciclagem industrial pega um tipo de lixo e transforma em um outro produto, uma outra coisa completamente diferente. E na sua casa, no seu colégio, no seu prédio, no seu bairro? O que você pode fazer? Uma boa forma de ajudar na prevenção do lixo é se você usar essas lixeiras aqui dessa imagem. Essas lixeiras são lixeiras específicas para reciclagem e elas têm cores diferentes. Essas cores vão separar os materiais para ajudar na hora da reciclagem. Por exemplo, o plástico tem a cor vermelha, o papel a cor azul, o metal tem a cor amarela, o vidro a cor verde, e daí a gente tem outros dois que geralmente não são tão comuns, que é o marrom para o orgânico e o cinza para aqueles produtos que não podem ser reutilizáveis ou recicláveis. Assim, você consegue ajudar o mundo a melhorar. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela atenção, bons estudos e até a próxima!